E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E pessoal, a gente está passando por um cenário complicado no mercado tradicional. A gente pode estar vendo aí uma situação que pode causar mais queda, mais medo e mais incerteza no mercado global. Beleza? Então hoje o nosso principal objetivo vai ser passar nesse cenário, saber o que está acontecendo, quais as maiores probabilidades e também como que isso pode impactar no mundo das criptomoedas, logo depois da vinheta. Pessoal, seguinte, o que eu preciso aqui olhar com vocês primeiro, né? A primeira coisa é o nosso order book, e o nosso order book eu queria falar que a gente tem agora no curto prazo muito token alocado aqui nos 18.800. E sério, é realmente muito token. Deixa eu ver se eu consigo achar essa muralha. Olha só que massa, não é uma muralha, tá? São realmente tokens distribuídos. Eu acho que isso aqui é uma coisa legal aqui de se comentar. Não é uma única ordem que está querendo comprar esses 17.700 tokens. São várias ordenzinhas espalhadas, olha só. 1.000 tokens aqui quase alocados de 18.800, 18.700. Tá? Então acho que isso é uma coisa boa. É um suporte realmente forte. A gente está numa região de suporte, se for parar para pensar. Uma vez que a gente chegou lá para os 19, acho que chegou até os 19.400, 19.500 ao longo do dia de ontem. E como a gente teve o nosso fundo nos 18.200, 18.100 e poucos, agora está dentro dessa correção onde a força compradora está tentando fazer um fundo ascendente. Por isso que a gente está mais próximo do suporte, tem mais gente tendendo a vender. Como eu comento para vocês, 17.500 é o nosso ponto mais importante, principalmente a partir dos 18k. Dos 18k até o 17.500 é o nosso suporte, caso a gente perca o fundo, e se a gente perder ele a situação fica mais complicada. Mas ainda assim tem muito token alocado acima disso, porque o preço está caindo, então as pessoas enxergam como oportunidades. Então ontem, quem viu o vídeo de ontem vai lembrar que o order book tinha token alocado só a partir dos 18, tá? Antes aqui tinha, tipo, sei lá, 60 tokens, 70, 80, custava ter 100. Agora olha só, 700, 300, 200, 300, 190, 200, né? Quase 200 também, 200, 200, 700, que eu acho que é perigoso. Eu comentei isso aqui com vocês, o porquê. Na hora do sentimento eu vou entrar também em detalhes para quem não viu o vídeo de ontem. E resistência, galera, 20k, tá? Eu acho que 20k a gente precisa passar dele para a gente reverter o cenário do mercado, pelo menos no curto prazo. Região dos 21.200, região dos 23 eu acho também tem um topo prévio importante, né? 22 por aí e 25, tá? Essas são as nossas resistências aí que a gente já vê tokens alocados aqui nelas. Galera, o que tá me preocupando, tá? Eu acho que o mais importante aqui que a gente precisa ficar de olho é esse fundinho aqui no S&P 500, tá? Essa mínima do pânico, ela aconteceu quando a gente estava tendo o ápice da guerra na Rússia e da Ucrânia. Então, tipo assim, a guerra ela já tinha começado, mas o pessoal achava que ia ser algo que ia resolver de forma mais diplomática. Então começaram as sanções do Ocidente contra a Rússia. Então isso deu uma tensão com relação a isso. A gente teve a crise energética, a gente teve lockdown na China e foi o mês, né? Olha só, isso aqui aconteceu no mês de junho. Foi o mês onde a taxa de juros da FONC daquele mês, ela veio acima do esperado, tá? Então a inflação ela estava mais descontrolada ainda. E o que acontece? Se a gente perder esse fundo, a situação já não fica tão legal assim, porque significa que o contexto macroeconômico ele está muito mais caótico aos olhos dos investidores quando comparado com esse ponto. E qual que é o principal motivo que pode fazer o índice perder isso aqui? O índice ele é um reflexo da valorização ou desvalorização em média das empresas, nesse caso as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. E o que acontece? Com o aumento da taxa de juros e após a reunião que a gente teve essa semana, onde foram divulgadas as projeções para as próximas reuniões e que a gente pode ter uma projeção acima do esperado, as pessoas elas estão correndo para a renda fixa, porque a maior parte, para quem não sabe como é que funciona a renda fixa, é o seguinte: você vai, entre aspas, emprestar o seu dinheiro para o governo, né? Isso que é o tesouro direto. Então você vai investir no governo, você vai emprestar esse dinheiro para ele pagar as dívidas e aí ele vai te devolver esse dinheiro corrigido de acordo com o tempo de vencimento daquele título. Então quando você vai comprar um título de tesouro para 5 anos, e esse título ele vai corrigir
de acordo com a inflação, né, que seria de acordo com o IPCA, ou então de acordo com a taxa Selic, que seria a taxa de juros. De acordo que vai variando essas taxas, esses índices, o seu dinheiro ele vai sendo corrigido e vai tendo juros sobre juros. Então a tendência é que seu dinheiro vai se valorizando e sempre acima da inflação. E como a gente tem que a maior parte dos títulos são pré-fixados, ou seja, atualmente a taxa de juros ela está em, acho que nos Estados Unidos, né? Acho que no Brasil está em 13,5%, 12,5%, não lembro de cabeça. E nos Estados Unidos ela está aí beirando seus 3,5%, acho que subiu para 3,5%. A maior parte dos títulos eles são pré-fixados, ou seja, as pessoas elas investem sabendo o quanto que elas vão receber. A gente está chegando num teto ali de taxa de juros, tá? Onde não tem muito para onde correr, não tem muito mais como aumentar. Então as pessoas elas preferem arriscar na renda fixa, é como se elas estivessem comprando um suporte ou então vendendo um topo muito forte. Elas têm uma probabilidade muito grande desses títulos pré-fixados darem muito mais dinheiro do que entrar daqui a alguns meses ou então alguns anos. Então elas estão saindo da renda variável, que como o próprio nome diz, varia, né, oscila de acordo com o mercado, e vão para uma renda fixa, que é uma renda mais estável. Elas entram num título pré-fixado, elas já sabem o quanto que elas vão ganhar. E como a taxa de juros e também o próprio índice de preços, né, que é o CPI lá dos Estados Unidos, está muito alto, está acima da média de quanto geralmente ganharia nessa renda fixa. Por isso que as pessoas estão indo para a renda fixa e por isso que a gente pode estar perdendo esse fundo, tá? Isso que me preocupa. Se as pessoas forem para a renda fixa, a gente pode estar perdendo esse fundo, e se a gente perder esse fundo, galera, fica complicado para o Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin ele tem esse mesmo fundo. Olha só, na mesma época, em junho agora de 2022, junto com todos esses contextos macroeconômicos, a gente ainda teve aquele crash da Terra-Luna, né? Então, se a gente perder agora esse fundinho aqui, esse suporte, eu acho que é porque a situação ela tá bem pior. Uma coisa é fato, a gente agora está nessa região verde e está vendo um volume altíssimo, ou seja, as pessoas querem tentar segurar o preço para ver um repique no Bitcoin, uma vez que a gente já está caindo aí há várias semanas, vários meses de queda consecutivos. E agora o pessoal enxerga um lugar favorável para estar buscando compras. Mas se o S&P perder aquele fundo, eu acho que o mercado cripto aí já tem uma chance considerável de também estar fazendo esse mesmo movimento. Tá? Ainda mais fácil a correlação dos mercados, eu acho que isso é uma coisa bem possível. Outra coisa para a gente ficar de olho é esse inside bars que a gente fechou ontem, um dia até de volatilidade, né? Por que foi volátil? Eu acho, galera, que tem uma boa chance de ter relação com esse inside bars aqui, olha só. A gente teve um dia super volátil, que foi o dia lá da FONC, e no dia seguinte a gente criou um suporte e uma resistência. Então, quando eu chegava perto dessa resistência, as pessoas começavam a vender. Quando chegava perto do suporte, as pessoas começavam a comprar. E não rompeu, tá? Não rompeu o suporte, não rompeu a resistência, não rompeu os limites dessa vela aqui. Então, consequentemente, a gente sabe que a maior probabilidade era ficar dentro desse inside bars, e novamente agora a gente tem mais um ponto de suporte, mais um ponto de resistência, tá? Que são os 18.300 e agora os 19.500, 20 mil dólares. Então, situação gráfica é basicamente essa. Sentimento do mercado mais uma vez piorando. Na verdade, eu nem considero que teve uma melhora muito drástica, por mais que a gente teve uma queda considerável aqui. No long short ratio a gente ainda chegou aos níveis de 1,51, então ainda tinha mais gente apostando na alta do que na baixa. E agora a gente está começando a ter um aumento. Agora que o preço está caindo, a galera está começando a entrar em long. Isso me preocupa. Então, se a gente vê que o preço ele continua caindo, indo testar essa região aqui dos 18.200, 18.100, e a gente vê uma piora no sentimento, muita gente querendo comprar esse suporte e o Open Interest subindo, galera, provavelmente a gente pode estar vendo o rompimento dessa região dos 18k, quem sabe até os 17.500, que seria perigoso, tá? Então, o que vai mandar nas minhas posições agora vai ser o sentimento. Se o sentimento ele mostrar pra gente que a gente pode confirmar um rompimento de suporte, acho que a situação já não fica tão legal assim, beleza? E outra coisa que eu falei é que a gente tem essa ordem aqui no livro comprador dos 18 mil dólares, né? Que é uma única ordem no valor de 700 bitcoins, é muita coisa, olha só ela aqui, ó. É um único ponto que está com uma única ordem que está com muito bitcoin. Então se a gente chegar próximo a esses 18 mil dólares,
todo mundo querendo comprar, long short rate vai subir, todo mundo vai acreditar que vai ter esse repique. Se essa baleia cancelar essa ordem aqui, provavelmente se está nos 18 mil dólares é porque tem uma força vendedora muito forte e as sardinhas elas estão querendo comprar. A baleia cancelou, galera, a força compradora vai diminuir de forma expressiva e aí pode ter esse rompimento. Tendo esse rompimento, a gente vai ter stops, vai ter liquidações, vão ter pessoas presas e muito provavelmente a maior probabilidade é que a gente continue. Então muito cuidado se o preço chegar nos 18 mil dólares, tá? Não fique achando que se romper os 18 mil dólares, os 17.700 vai segurar, porque provavelmente se a gente romper os 18 mil dólares, o mercado tradicional também vai estar perdendo aquele fundo, esse fundinho aqui que eu marquei aqui para vocês, olha que está bem pertinho. Caramba, coisa assim de 2%. E acho que a situação não vai ficar tão legal assim, beleza? Considerações finais, o que eu tô de olho? Se a gente quiser ver o Bitcoin em alta, a gente precisa primeiramente romper 20 mil dólares, tá? Região das médias aqui no gráfico diário. Para depois romper os 22.600, região dos 23, segunda resistência. Para então romper os 25. Rompendo esses 3 pontos aqui, ó. Aí eu já começo a ficar autista com o Bitcoin, porque a gente poderia estar confirmando esse cenário de fundo duplo aqui no gráfico semanal. Caso contrário, que atualmente eu imagino que tem uma probabilidade até maior comparada aos últimos dias, face ao cenário de medo no mercado tradicional, galera, sério, eu acho que a gente pode estar vendo uma queda e com isso leva uma gestão de risco. Como eu comentei, né, o que eu estou fazendo agora? Tava com algumas ordens que inclusive pegou nessa queda aqui, ó, 18.200, acho que eu me posicionei. Eu tava esperando chegar mais próximo aos 20 mil dólares para fazer uma parcial, acabou que eu não fiz a parcial e sigo com o meu stop dessa posição aqui. Eu tava com algumas ordens aqui posicionadas para pegar essa volatilidade do Fed, mas agora com essa piora no sentimento, eu ainda não cancelei, tá? Mas se a gente vê que o S&P vai perder fundo e que a gente está chegando aqui próximo aos 18 com o sentimento piorando, cara, eu vou ser estopado e vou cancelar essas ordens aqui, porque a probabilidade de a gente perder esse suporte vai ser muito grande, certo? Short, eu acho que não está num lugar bom para a gente shortar e armar posições vendidas. Eu acho que está numa situação bem delicada, bem complicada. Só se a gente chegar próximo a pontos de resistência. E aí a gente vê que o sentimento do mercado está indicando que o pessoal quer comprar para romper esse ponto de resistência. Mas ainda assim a gente já caiu bastante, tá? Olha só o semanal, como que ele tá feio. A gente tá longe da EMA 26, até da EMA 12 a gente tá meio longe, né? A gente tá aí a 20% da EMA 12 e o mensal nem se fala. Então, shorts eu acho que tá bem complicado porque a gente tá numa região onde é natural tender a ter uma força compradora. Olha só, a gente tem quase que o dobro de tokens alocados para compra do que para venda. E eu não quero operar contra essa força compradora forte, certo? Então o cenário que eu estou de olho é basicamente esse, é isso que a gente vai ficar de olho para o final de semana. O vídeo de hoje, por causa da explicação lá do que é o tesouro, por que as pessoas estão correndo para a renda fixa, eu acho que foi um pouco maior, mas valeu. Então se você gostou dessa explicação, se você não conhecia o que era a renda fixa, como que ela funcionava e agora aprendeu, deixa aquele like, comenta aqui embaixo para realmente saber que você chegou até aqui no vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos na descrição. E eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima sexta e um ótimo final de semana. Tamo junto, galera. Valeu!